Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, bem-vindos ao Câmara Cidadã. O Instituto Vivaz é uma instituição sem fins lucrativos que atua em todo o território nacional. A sua missão é amparar crianças e adolescentes com câncer e seus familiares, oferecendo suporte que vai além do tratamento médico. O Instituto promove qualidade de vida e transformação social. Desde a sua criação em 2021, o Instituto Vivaz já atendeu mais de 150 crianças, incluindo o atendimento aos irmãos dos pacientes, reconhecendo o impacto da doença em todo o núcleo familiar. O trabalho é desenvolvido a partir de 3 pilares principais: prevenção e diagnóstico precoce, tratamentos humanizados e reabilitação, incluindo cuidados paliativos. Para falarmos um pouco dessa história, a convite do vereador Ricardinho da Saúde, é que recebemos hoje a diretora social do Instituto Vivaz, Mariana Vasconcelos, com W e 2 L's. Bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite também. Vai ser muito bom falar um pouquinho para o pessoal do que é o Instituto Vivaz. Bom, a gente começa o papo falando exatamente para quem ainda não conhece o Instituto Vivaz, o que é, como surgiu o Instituto Vivaz, qual foi a motivação por trás da criação. Até pela própria missão a gente já imagina qual foi a motivação, mas explicando aqui. Sim, o Instituto Vivaz ele foi fundado em 2021, mas antes disso já vinha no coração das fundadoras, né, a Priscila e a Fabiana, de fazer algo diferente dentro do terceiro setor, né, das instituições sem fins lucrativos. Quando elas começaram a entrar dentro da área da saúde, verificar o que essas famílias passam dentro dos hospitais, elas viram que o tratamento oncológico era muito além do que hoje é ofertado, né, em muitos locais aí do Brasil todo. Então, quando o Instituto nasceu, ele nasceu para fazer a diferença, não só cuidar do paciente em tratamento oncológico, da criança e do adolescente, mas também de toda a família. Então, reestruturar essa família acompanhando psicologicamente essa mãe, os irmãos, o pai, para que a família esteja unida durante o tratamento, para que essa criança também reflita, né, dentro do hospital e tenha uma melhor qualidade de vida, não só no tratamento, mas também em casa. Hoje a gente sabe, né, que o SUS, ele tem o tratamento quimioterápico, ele fornece também os medicamentos dentro do hospital, mas e quando essa família volta para casa? Como que é a realidade dessa família? O que essa família precisa? O que a gente precisa reestruturar ali dentro para que elas tenham uma qualidade de vida durante o tratamento. Então, o Instituto nasceu para ser esse propósito de transformação, de fazer a diferença, de ser uma rede de apoio para muitas famílias que, infelizmente, não têm essa rede de apoio. Ninguém queira, mas a gente só imagina o choque que é isso, né? Tantas famílias passam por isso. E o fato não é apenas você estar lidando com a doença, é a consequência dela na mente das pessoas, na vida das pessoas, no relacionamento das pessoas, família, com amigos. Exatamente. Fica complicado porque qualquer referência ou situação pode chocar, né? Exatamente. Isso que é a grande verdade. E a missão de vocês é exatamente essa, é pacificar esse conflito. Isso. Das pessoas, da mentalidade, da alma das pessoas com a doença. Isso. Hoje é muito difícil, né? Quando a gente fala sobre o câncer, muitas pessoas não querem ouvir sobre a doença, né? Ainda mais quando a gente fala de uma criança e de um adolescente. Então, pega muito em todos nós, né? A primeira coisa que a gente pensa, poxa, essa criança tem toda uma vida pela frente e já tá dentro de um hospital, sabe? Já precisou parar de ir pra escola, de ter o contato com os amigos. Então, é um baque pra família toda e é uma realidade que essa família entra que ela não imagina, né? E tem toda uma mudança física, né? Também, muitas vezes, no tratamento, né? Isso é complicado também, né? Parece uma despersonalização, né? Fica um negócio complicado. Mas qual é a missão do Instituto e quais valores guiam os trabalhos desenvolvidos no dia a dia?
Hoje a nossa missão, na verdade, é ter essa transformação social para essas famílias, fazer elas se sentirem pertencentes a essa sociedade, mesmo passando pelos desafios do tratamento oncológico. Então, hoje a gente tem uma missão que ele vai além, na verdade, do tratamento. A gente quer cuidar dessa mãe, a gente quer cuidar dessa criança, dessa família, para que ela se sinta acolhida, né? Porque muitas vezes, quando ela recebe o diagnóstico, essa família ela acaba entrando num mundo novo, ela não sabe seus direitos dentro, né, daquela situação. Também funciona isso. Também, sim. E ela não sabe seus direitos. Muitas pessoas, né, acabam tendo os olhares também nas ruas, quando vê as criancinhas carecas, né? Então a gente busca também desmistificar isso para que essa criança, essa família se sinta pertencente nesse momento. Deixa eu só fazer um coisa. Gozado, eu estou falando aqui um termo indevido. As crianças parece que suportam mais. Elas têm uma outra visão daquilo. Para elas é algo inusitado que está acontecendo e elas não querem aproveitar aquele momento, às vezes, de tantas pessoas interessadas. Eu não tive um problema exatamente igual na família. Uma netinha lá de Portugal, minha netinha, última netinha, que ela ficou doente. Não era isso, mas ela tinha um problema respiratório grave. E ela, cada vez que ela gostava de ir para o hospital, porque tinha muita atenção ao redor dela também. Isso também funciona bem, né? Essa atenção é que reforça muito a capacidade de resistir. Sim, e hoje, né, a gente vê que as crianças, elas têm, né, a noção que elas estão doentes, que elas vão precisar ir para o hospital, vão mais ficar internadas, adulto, né? Mas eu acho que elas não têm a dimensão do que é o câncer, né, em si. Então, isso também traz uma esperança para elas, que elas não têm o medo que geralmente o adulto tem. Então, as crianças, elas são mais esperançosas, elas são mais fortes para batalhar, assim, durante o tratamento, elas buscam sempre estar felizes, brincando. Claro, né, que a quimioterapia debilita bastante, mas sempre dentro do possível a gente vê as crianças muito animadas, muito animadas. E essa experiência vocês cuidam de levar para os adultos também, né? Sim. A gente está indo aqui uma situação danada, né? Vocês atendem pessoas de quais cidades? Existe algum foco específico? Hoje a gente atende a nível nacional e principalmente aqui o estado de Santa Catarina, que aqui em Balneário Camboriú é onde fica a nossa central de atendimentos, né? Hoje a realidade dessa família oncológica, assim que ela recebe o diagnóstico, ela é transferida para o hospital de referência em Joinville, então aquela vida daquela família acaba mudando toda, né? A mãe para de trabalhar, precisa se mudar muitas vezes para próximo do hospital de referência, então a partir daí a gente já começa esse acompanhamento, né? Uma mãe que não estava em vulnerabilidade acaba de entrar em vulnerabilidade social, muitas também não têm rede de apoio, então o Instituto ele vem para fazer essa diferença, né? A gente, por exemplo, tem famílias que vieram lá de Belém do Pará para fazer tratamento em Joinville, que é o hospital de referência, né, em oncologia pediátrica, e não tinham nenhuma família aqui. A família deles era o Instituto Vivaz. Então, durante os 2 anos de tratamento ali contra a leucemia, a gente que apoia, a gente ampara, desde a alimentação adequada dessa criança e da família, até suplementação alimentar, medicamentos também, que às vezes faltam ali pelo Sistema Único de Saúde. Vocês também doam esses alimentos? Sim. Buscam esses remédios? Nós buscamos os medicamentos, exames também, né, que a gente sabe que hoje o câncer ele não espera, e muitas vezes a criança não tem tempo de ficar 2, 3 meses na fila do SUS para esperar um exame para mudar o protocolo de tratamento. Sim. Então a gente também realiza campanhas junto com os padrinhos para conseguir fornecer esses exames, né, de forma gratuita para toda a família, para que eles continuem tendo o tratamento adequado dentro do esperado. Pois é, vocês foram fundados em 2021, 2021. né? O Instituto 2021, isso tem 4 anos, né? 4 anos. Como é que era antes? Então, antes, né, as famílias, muitas saíam dos municípios e não sabiam as redes de apoio que tinham. Tinham que estar procurando, né? Procurando muito, né? Muitas não sabiam nem do direito que tinha, né? Por exemplo, muitas crianças têm o benefício de prestação continuada, o BPC, de direito através ali, né, que está em tratamento oncológico, porque é um tratamento longo, né? Dura ali cerca de 2 anos. Hoje a gente tem crianças aí que acabaram já, né, pela 3ª vez tendo diagnóstico, então já estão há mais de 7 anos na luta, e a gente desde o início também, né, quando o Instituto foi montado, a gente vem acompanhando e dando qualidade. Então foi até famílias que saíram de Joinville, precisaram ir para Curitiba também para fazer o transplante de medula. Então são várias situações que vão acontecendo na vida dessas famílias e que elas precisam ter uma orientação. Bom, eu imagino que não é por coincidência que nasceu no corpo de enfermeiras, né?
Porque vocês lidam todo dia com isso, né? Sim. De maneira até, às vezes, trágica. Vocês chegam em situações de médicos que se desesperam com a situação, que eles querem realmente tratar e ter a cura, né? Então, Sim. é bem significativo isso, né? Mas quem é que pode participar das ações desenvolvidas pelo Instituto? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa hoje pode participar, tanto com o nosso voluntariado, a gente faz diversas ações durante o ano. Em setembro, a gente sempre tem o nosso mês de conscientização do câncer infanto-juvenil, que é o Setembro Dourado. A gente realiza pedágios, também realizamos rodas de conversa. Então, os voluntários também podem participar nessas ações, Dia das Crianças, Natal. Além disso, né, a gente recebe muitas doações de brinquedos, de alimentação também, e muitos padrinhos hoje, voluntários, que a gente sabe que hoje é muito corrido para todo mundo, né? Então, muitas pessoas não conseguem parar para doar o seu tempo. Então, muitas pessoas hoje participam com doações mensais, né? Eles viram padrinho das crianças. Em valores? Em valores, diretamente em valores, pela nossa chave Pix, eles conhecem o nosso trabalho, né? Acompanham bastante também na rede social, que a gente sempre busca deixar atualizado, até para a sociedade também ter a dimensão que não é porque aquela criança está em tratamento oncológico, né, que a vida parou. A gente precisa dar continuidade, é um dia de cada vez, vamos retomar a vida dessa família, vamos levar uma qualidade de vida. Então, todo mundo que quiser participar está muito convidado, porque é uma missão, assim, transformadora, e as famílias, as crianças sempre vão agradecer. Bom, como ficou bem claro, a gente sabe que o tratamento de câncer não afeta só o paciente, mas toda a família, como já ficou bem claro aqui, vocês têm essa atenção com a família, mas essa importância, na verdade, é cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Quem cuida também precisa de cuidado nessas situações por causa de reflexos psicológicos, etc. e tal. Especialmente no trabalho. Esse trabalho com os pacientes dos familiares, você já falou genericamente, mas especificamente, qual é a insistência, a periodicidade com que vocês fazem isso num determinado caso, ou cada caso? A gente sempre trata na singularidade mesmo de cada caso, né? Mas geralmente a gente faz os acompanhamentos semanais já com as famílias, visitas domiciliares, né? Pessoalmente, que a gente pega, viaja aí por todo o estado para visitar as famílias uma vez a cada mês. A gente também vai para entender um pouco mais da realidade, e diariamente a gente tem o contato com as mães para ver como que está o tratamento. É realmente um acolhimento diferente que a gente busca levar para que essa família não se sinta sozinha. Então, principalmente hoje, a gente vê a maioria, né, das nossas famílias hoje são com mães solos. Então, tem a mãe, tem o filho em tratamento, tem os outros irmãos. Então, acaba gerando uma sobrecarga em cima dessa mãe emocionalmente, fisicamente. Então, a gente busca dar essa atenção porque a gente entende que essa mãe estando bem, os filhos vão estar bem. E os filhos estando bem, principalmente o que está em tratamento oncológico, a gente sabe que também responde melhor, né? Você falou aí viajar pelo estado. O Instituto Vivaz atende todo o estado? Todo o estado de Santa Catarina. Só tem o Instituto Vivaz com essas características aqui? Em Balneário Camboriú, sim. No estado inteiro? Apenas o Instituto Vivaz. Tem as outras instituições, né, principalmente em Joinville, mas no formato do Instituto só nós. Quando fala em formato, o que é formato? A nível nacional. A nível nacional. Hoje, geralmente, as instituições atendem só o município, né? A maioria das instituições acabam atendendo. Então vocês atendem em nível nacional? Nacional, isso. A gente atende a nível nacional. Daqui criou raízes, vai para todo lugar. Exatamente, porque a gente também enfrenta uma realidade que as nossas famílias que são de Santa Catarina muitas vezes precisam passar um período em Curitiba, lá no Paraná, para continuar o tratamento. Então, dessa forma, a gente também consegue atender lá, né? Com a nossa equipe multidisciplinar, com os parceiros também, né? Então, hoje a gente tem muitos parceiros referente à psicologia, fonoaudiólogos, psicopedagogos também, né? Que vão acompanhando próximo da onde essa criança estiver. Então, se ela estiver em Curitiba e precisar de um acompanhamento psicológico, a gente vai ter um parceiro lá. Deixa eu espichar a minha curiosidade, que eu fiz a pergunta com o objetivo, talvez eu tenha me feito mal entender, né? Jornalista de vez em quando atrapalha, né? Mas só para dizer o seguinte, vocês têm essa extensão nacional? Vocês têm gente suficiente para isso? Como é que vocês mobilizam isso? Qual é a logística que vocês usam? Se aparecer 3, 4, 5 casos, não tem um núcleo num estado, aqui ou ali? Só vocês saem daqui para ir lá? Não tem gente que possa atender lá? Sim, hoje
principalmente, na verdade, próximo aos hospitais de referência, tem esse acompanhamento. Porém, nos municípios mais distantes é mais difícil da gente encontrar. Né? Então, por exemplo, hoje a gente atende diversas cidades, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, que são cidades também que a gente visita, né? Mas que a gente até hoje não encontrou nenhuma instituição que faça o trabalho igual o Instituto Vivaz, que dê essa orientação, que fale sobre os direitos dentro da oncologia pediátrica, né? Uhum. Hoje eles acabam tendo as orientações ali através dos benefícios pelo CRAS, né? Que é o Centro de Referência ali de Assistência Social, porém, instituições que tratam diretamente o câncer infanto-juvenil, que entendem toda essa realidade e entendem toda essa movimentação que acontece durante o tratamento, de viagens, de idas e vindas, é muito difícil de achar, né? Por enquanto, assim, eu mesmo não tenho nenhum conhecimento de outra instituição que tenha esse formato sem ser próximo ao hospital de tratamento, sem ser em Joinville, sem ser em Curitiba. É claro que cada uma de vocês, das participantes, tem que ter uma preparação para isso. Sim. Vocês fizeram uma preparação específica para atender desses casos da forma como vocês atendem. Uhum. Tem que ser uma pessoa especializada, digamos assim, nessa área. Sim, tudo muito estudado, né? Tanto que o Instituto Vivaz, ele foi fundado em 2021, porém, para até chegar nessa data, foram 3, 4 anos das fundadoras pesquisando, entendendo toda essa logística, entendendo como funcionaria essas parcerias próximo à casa da criança, porque elas viviam uma realidade de, hoje você está em tratamento oncológico, você precisa sair do seu município, 5, 6 horas da manhã, né, com o carro ali da saúde, passa o dia inteiro no hospital, por mais que a sua consulta seja 10 horas da manhã, você precisa passar o dia todo, né, para esperar todos os pacientes que vão utilizar o veículo finalizarem e só no final do dia você volta. E isso é muito cansativo para quem está em tratamento, isso causa também muitas sequelas, né, não só na saúde, porque a criança começa a passar mal, começa a ter também calafrios, febre, porque a gente sabe que o tratamento oncológico, ele acaba tendo essas reações, né, e muitas vezes ela não conseguia esperar o dia todo. Então, por isso que muitas famílias também acabam se mudando para próximo do hospital de tratamento. Então, o Instituto Vivaz veio para mudar essa realidade, para que essa família não precise sair do seu município para mudar para próximo do hospital de tratamento, que aonde ela estiver, ela vai receber um atendimento de qualidade. Tive um contraparente meu que foi atendido no CEPOM. Também tinha que levar lá. Sim. Mas era um atendimento de alta qualidade. Quais são os principais projetos desenvolvidos atualmente pelo Instituto Vivaz? Existe alguma campanha ativa nesse momento? Hoje, a nossa campanha, né, que a gente sempre faz é sobre a suplementação alimentar, que é o nosso foco principal, que é manter essa criança, esse adolescente bem nutrido. Hoje, a maioria das crianças que são diagnosticadas com câncer, elas já chegam num estado de desnutrição. Então, a gente precisa recuperar essa nutrição junto com a nossa equipe multidisciplinar, nutricionistas que vão acompanhando cada caso, para a gente conseguir recuperar para que a criança esteja forte para dar continuidade ao tratamento. Fora isso também, né, que tem a nossa suplementação, a gente tem as ações do Setembro Dourado, a gente também faz algumas ações ali de final de ano, né, então, tanto o Dia das Crianças, Natal, a gente também se mobiliza para levar um pouco mais de qualidade, fazer algumas brincadeiras com as crianças para tirar elas um pouquinho dessa realidade também de tratamento, né, então hoje a gente atua em várias frentes e as principais, né, são Setembro Dourado, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, tudo que a gente sabe que envolve, né, o sentimento das crianças, a gente sempre está à frente. Pois mas agora eu quero saber como é que vocês lidam com essa logística, os valores, o custo disso. Vocês são de utilidade pública, né? Sim. Municipal. Recentemente, ele foi reconhecido de utilidade pública aqui, pela Câmara de Vereadores. O que é que isso representa, mas principalmente, o que é que isso traz de retorno para vocês? O município ajuda, o Estado ajuda, vocês têm um amparo financeiro para fazer toda essa movimentação? Hoje, a nossa instituição, ela vem através mesmo de doações mensais e das ações que a gente faz. Pedágio solidário, café colonial, o nosso bingo também, que chama Cartelas com Propósito. Então, a gente faz as ações em paralelo para também conseguir ter um dinheiro de caixa ali, né, para as emergências que vêm surgindo. Hoje, o investimento que a gente faz nas crianças, com fraldas, medicamentos, alimentação, exames, tudo que a criança vem precisar, né? Hoje atendendo aí todas as famílias, mensalmente chega em torno ali de uns 30 mil reais. Então essas ações
por mês. Então, essas ações que a gente faz, a gente sempre faz muito intensificada, a gente prepara tudo, né, praticamente o ano todo. Por exemplo, a gente está preparando o Dia das Mães, mas já está junto também preparando a outra ação de setembro, que ainda vai demorar, mas a gente precisa já se mobilizar, porque sabe que tem que fazer uma arrecadação grande, né? E além disso, tem as doações também dos padrinhos que eles fazem, né? Eles adotam as crianças, então sabem o que as crianças precisam mensalmente, fazem as doações tanto dos pacotes de fralda, da suplementação, ou quando precisa de um exame, eles também doam os valores. Então, hoje a gente, né, acaba fornecendo os atendimentos através disso, e tudo que tem dentro da nossa central vem através dos projetos. Então, editais, né, de cooperativas, editais que abrem no estado, a gente sempre se inscreve nosso projeto, mostra o nosso trabalho para cada vez mais conseguir mais recursos para dar continuidade. Tem espaço para voluntários ou apoiadores ainda? Vocês têm muitos voluntários e apoiadores que trabalham com e para o Instituto Vivaz nas suas finalidades? Como é que as empresas que têm interesse em se engajar como causa devem proceder, se for o caso? Hoje as empresas, elas podem também conhecer o nosso projeto, né? A gente tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Mas ajudam? Ajudam, né? Elas entram. Uma das ajudas que a gente fala, que às vezes muita gente não consegue ir lá visitar, a gente fala de você seguir a página e acompanhar o nosso trabalho já é um tipo de ajuda. Às vezes você tira o seu tempo para ir lá conhecer, participar de uma ação, já é outro tipo de ajuda. As empresas também, né? A gente sabe que hoje tem a questão do imposto de renda, então também podem fazer a doação para o Instituto Vivaz, né? Isso na hora da declaração, tudo funciona. Vocês têm retorno para isso? Temos retorno. A gente acaba, né? A gente batalha muito por isso, a gente divulga muito a instituição, até para as empresas também saberem que tem uma instituição aqui no município que faz esse tipo de atendimento e que eles podem participar também, né? Não só doando seu tempo, mas também, muitas vezes, né? Tendo essa questão do imposto de renda, como eu comentei, a gente também já começou essas arrecadações, sempre explicamos como que é feito para muitas pessoas ainda que têm dúvidas. Fora isso, também tem as clínicas, né? Às vezes você é um psicólogo, uma fonoaudióloga, quer fazer parte do Instituto, também está aberto para ser parceiro, para ser voluntário. Então, de todas as formas, hoje a gente consegue receber os auxílios, né? Das pessoas que vão conhecendo o trabalho. Agora, claro que vocês estão transmitindo confiança e estabilidade para pessoas que são fragilizadas. Mas vocês também fazem esse preparo pessoalmente, apesar de vocês já terem um preparo natural, porque vocês fazem um curso, vocês sabem com que vão lidar, vocês têm um preparo já para enfrentar essas situações, né? Mas vocês também cuidam para não ser, de repente, atropelada por algumas situações que podem, digamos assim, não exatamente prejudicar, mas dar um balanço na situação. Sim. Hoje, principalmente, a gente tem, na verdade, a nossa... hoje, dentro da central, a gente tem um limite de atendimentos, né, das crianças. Isso também é um fator, Isso, né, claro. Então a gente sabe que até aquele limite a gente consegue fazer esse atendimento, caso chegue alguma família depois disso, acaba entrando na nossa fila de espera. Então, por isso que as doações hoje, a participação da comunidade é tão importante para que a gente consiga ampliar esse acolhimento, né, a nível estadual. Então, a partir desse momento, as pessoas começam a participar do Instituto, né? Começam também a entender um pouquinho melhor, porque até para nós que estamos hoje dentro da instituição, a gente sabe que acontece muitas coisas durante o tratamento. Às vezes chega uma criança que ela tá bem ali, o tratamento tá tudo ok, e de um dia para o outro acontece alguma coisa, a saúde acaba sendo abalada, e acaba abalando a gente também, né? Que a gente tá ali lutando todo dia por aquela vida, por aquela família. Então tem coisas que a gente sabe que acabam saindo um pouco do controle, até emocionalmente falando você também. Você acaba criando, né? Uma relação de afeto, né? Não tem como fazer, né? Ela sobre isso exatamente fala, porque você tem que ter um preparo, não tem qualquer atividade que lida com o drama dos outros, sempre tem que ter um preparo diferenciado, porque acaba atingindo você, mesmo que você não queira, se essa é a sua missão, né? Bom, nós já estamos encaminhando aqui para o final desse bate-papo, mas eu gostaria que você ainda falasse onde é que as pessoas podem ter mais informações sobre o Instituto Vivaz. Aproveitando aí também, daqui a pouco você vai dar uma mensagem final aí, deixa dar mais um tempinho aqui, mas principalmente como é que as pessoas podem ter mais informações na internet. Vocês têm um processo de presença
na rua? Hoje, a nossa maior atuação é nas redes sociais, né? Que a gente sabe que hoje está na palma da mão de todo mundo, então é onde a gente mais aposta para as pessoas conhecerem o trabalho do Instituto Vivaz e também compreenderem que é uma instituição séria que veio para fazer essa transformação social na vida dessas famílias, né? Então, hoje a gente tem o nosso Instagram, que é o @InstitutoVivazBR. Por lá a gente posta depoimentos das famílias também, as ações que a gente faz, a gente capta também voluntários por lá quando a gente precisa, também para alguma ação específica, sempre busca deixar atualizado para as pessoas entenderem aonde está o Instituto Vivaz, né? A nossa central fica em Balneário Camboriú, no bairro dos Municípios, na rua Araquari, no número 604, mas em alguns momentos a gente está viajando o estado, então às vezes as pessoas passam lá, vê que a gente não tá, já olham no Instagram, já sabem aonde a gente tá, que a gente está viajando, está fazendo as visitas, que também é um momento que a gente tira, né, para dar mais acolhimento pessoalmente. Hoje a gente vive muito através do online, né? Então, quando a gente vai pessoalmente também, a gente sempre posta para o pessoal ver como que é o trabalho, ver a alegria também que essas crianças têm quando a gente chega. É como se fosse uma família mesmo, sabe? Você falou lá atrás que viaja, às vezes, no Brasil, principalmente Santa Catarina, né? Em caso de necessidade de dar um atendimento especial e privado até, pessoal. Mas as pessoas vêm bastante aqui também? Vem. Porque eles vão para outras cidades, devem vir para cá. Quer dizer, ou seja, o Instituto Vivaz já é conhecido de várias regiões, já vem para cá ser atendido aqui. Sim, principalmente em Santa Catarina, né? A gente está começando a conseguir expandir mais no Brasil todo. Porque você falou em Jaraguá do Sul é uma cidade privilegiadíssima em termos de saúde, em termos de desenvolvimento cultural. Até você me surpreendeu que já morei em Jaraguá do Sul uns 3 anos, eu conheço mais ou menos a realidade deles, eles têm um aspecto muito interessante nesse desenvolvimento, mas quando você falou que lá não tem, que eu fiquei assim, eu digo, não fizeram ainda, né? Tinha que ter, né? Mas ainda menos mal que vocês estão aqui atendendo, né? Sim, para isso que veio o Instituto Vivaz, né? Para que essa família possa estar lá na casa dela, no município dela, tendo um atendimento de qualidade, né? Porque elas merecem, é direito delas, e elas merecem essa atenção durante o tratamento. E onde é que essas pessoas, vocês atendem em casa, evidentemente, mas vocês atendem também lá no Instituto, as pessoas vão lá no Instituto? Sim, lá na nossa central a gente também faz grupos, né? Rodas de conversa. O atendimento multidisciplinar, ele é feito fora, em clínicas, né, parceiras, mas dentro da sede a gente faz mais esse acompanhamento, rodas de conversa, contato com as famílias, mas agora para o ano de 2026, o nosso próximo projeto, né, é para a gente ter uma estrutura nova, para a gente também contemplar as pessoas que estão aqui no município e que precisam de um acompanhamento psicológico aqui e a gente conseguir dar esse acompanhamento dentro da sede. Então, a gente quer ampliar a nossa sede, ter um espaço novo, chamar mais a comunidade também para participar, para entender o que é, né, o câncer infanto-juvenil e também participar, ser pertencente, né, dessa causa, para essas famílias, essas crianças que já estão passando por tudo isso também não se sentirem excluídas da sociedade. Então, a nossa sede nova que a gente vem, né, num projeto aí que nasceu no nosso coração, chegou o momento, né, da gente expandir, conseguir ampliar os atendimentos, ter uma sede própria, né, que hoje a nossa sede ainda não é própria, ter as aulas ali para as crianças também em contraturno quando elas precisarem. Então é um projeto que a gente vem expandindo, né, agora no início do ano a gente faz 5 anos, então o nosso intuito daqui para frente é expandir e acolher cada vez mais as crianças e as famílias. Então tu só me diz, com esse tempo aí, 4 anos, qual é a estrutura? Essa pergunta não veio até agora. Qual é a estrutura física que você... Física, eu digo humana. Pessoas envolvidas diretamente, que estão diariamente com atenção. Hoje a gente tem a nossa equipe, né, que conta com assistentes sociais, a gente tem também os nossos parceiros que são psicólogas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, nutricionistas também, que a gente trabalha muito nessa questão. Também voluntários. Todos voluntários. Muitas vezes, né, eles se voluntariam ou quando são as clínicas, eles acabam conhecendo o trabalho, dando algum desconto pra gente, ou às vezes a gente paga 2 consultas e eles dão 2 consultas gratuitas, sempre nessa parceria mesmo com a nossa equipe multidisciplinar. A gente se pergunta porque para todas as instituições que prestam esse tipo de serviço, sempre tem a colaboração. Claro que aí os institutos são entidades comerciais, queira ou não queira, são entidades comerciais, mas a maioria delas dá alguma coisa de graça, você faz 1, ganha 2, aquela história assim, faz 1, ganha 3.
dá um desconto de 50%, já é suficiente para o trabalho deles, mas é justo até que seja assim, né? Então tem muitos que colaboram, quase todos colaboram assim. Muitos colaboram, conhecem o trabalho, se colocam à disposição, né? Por exemplo, uma odontologista conheceu o trabalho do Instituto Vivaz e ela é lá de Barra Velha. A partir do momento que ela entra no Instituto, a gente oferece aquele serviço também para as nossas famílias do município, né? No caso, as famílias que residem em Barra Velha, oferece para eles, né? Porque a gente sabe também que esse acompanhamento odontológico também é muito importante. Então, a partir daí, eles começam a receber também as nossas crianças para ter esse acompanhamento mais de perto. Bom, agora a gente está, de fato, chegando no final, infelizmente. Queria pedir que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui agora sobre o Instituto Vivaz, sobre o trabalho de vocês. Olha, para quem está conhecendo hoje o Instituto Vivaz, fica o meu convite, né, o nosso convite da instituição para vocês fazerem parte. É uma causa nobre, a gente sabe o quanto que é difícil a gente falar, né, é muito desafiador falar sobre o câncer infanto-juvenil, mas você estando dentro da causa, você pode fazer a diferença na vida dessas famílias, levar mais qualidade de vida, levar um acolhimento que muitas vezes falta, né? Esperança, né? Esperança também, que é o que a gente busca, né, sempre essa esperança que vai dar tudo certo. A gente sabe que é um dia de cada vez, mas a nossa esperança sempre a gente quer dizer que vai dar tudo certo, né? Então, para o pessoal conhecer, fazer parte, visitar a nossa central de atendimentos também, acompanhar através das redes sociais. E hoje também a gente tem uma loja online, né? Que tem os nossos produtos que você faz uma compra ali com propósito. Vai comprar uma camiseta, um boné, né? Que você vai usar no dia a dia, compra com propósito. A loja online é o mesmo endereço do Instagram? Isso, loja institutovivaz.com.br. É a nossa loja. Então. É o nosso site, a nossa loja, com vários modelos ali, tem camiseta, tem boné, tem caneca, tem garrafinha térmica, né? Ainda mais hoje que a gente sabe que, principalmente aqui em Balneário Camboriú, né? A gente precisa ter uma garrafinha térmica para manter a nossa aguinha gelada. Então faça a sua compra lá na nossa loja do Instituto Vivaz e compre com propósito, né? Você já ia precisar daquela garrafinha, pelo menos você também vai estar ajudando uma família em situação de vulnerabilidade que está passando pelo tratamento oncológico. Olha, obrigado para você, um abraço muito grande, sucesso, que continue um sucesso e cada vez mais um sucesso pela própria finalidade do Instituto Vivaz. Obrigada. Eu conversei com Mariana Vasconcelos, do Instituto Vivaz. Câmara Cidadã encerra aqui essa apresentação, a gente volta em outra oportunidade. Um abraço, tchau. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.